Olá, boa tarde. Confira a partir de agora a transmissão da 17ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 28 de maio. Estão em pauta 167 processos. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 15ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processo. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores advogados, demais presentes, internautas, conforme deliberado na 17ª sessão ordinária do Pleno, realizada ontem, informo que a 18ª sessão ordinária desta Câmara, inicialmente prevista para ser realizada na próxima quarta-feira, dia 4 de junho, foi antecipada para o dia 2 de junho, segunda-feira, às 10 horas da manhã. Secretaria-Geral das Sessões, faça as devidas comunicações. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não havendo comunicações, devolução de processo com pedido de vista. Processo 1738/2011. Segunda sessão, conselheiro Rodrigo Chamon. Está devolvendo, conselheiro? Acho que foi devolvido. Foi devolvido. Então, considerado devolvido. Foi devolvido, presidente. 1738, devolvido, com certeza. 1879/2011. Primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Continua? Continua, presidente. Então, fica prorrogado na forma regimental. Relatoria, conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 2301/2012. Primeira sessão, Ministério Público. Prorrogação, senhor? Solicitamos prorrogação ao relator, senhor presidente. Prorrogado. Então, prorrogado na forma regimental. Processo 2309/2012. Primeira sessão. Processo está comigo. Nós estamos devolvendo o processo hoje ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Ainda na primeira sessão. Qual o número, presidente? É o processo 2309/2012, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, prestação de contas anual 2011. Ok. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há. Leitura de acórdãos e pareceres. Convido o eminente conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão 233/2014, processo 2856/2012, Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais CODESP, prestação de contas anual, exercício 2011, regular com ressalva, quitação, determinação. Acórdão 253/2014, processo 3319/2013, Hospital Dr. Dório Silva, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação. Acórdão 255/2014, processo 1172/2014, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre, omissão, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 256/2014, processo 1174/2014, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relatório resumido de execução orçamentária, sexto bimestre, omissão na remessa, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 273/2014, Câmara Municipal de Água Doce do Norte, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivar.
Acórdão 274/2014, processo 2855/2012, Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano Conduza, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares com ressalva, determinação, quitação, arquivar. Acórdão 288/2014, processo 2813/2013, Fundo Municipal de Saúde Ponto Belo, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão 289/2014, processo 2815/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar, Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo. Só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, eminente procurador, acórdão TC 235/2004, processo TC 2760/2013, prestação de contas anual exercício 2012, Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, atos regulares, quitação, recomendação, arquivar. Acórdão TC 236/2014, processo TC 4878/2011, relatório de auditoria, exercício 2010, responsável Tamir Souza Charpinel, atos regulares, quitação, arquivar. Acórdão TC 275/2014, processo TC 3051/2013, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, prestação de contas anual exercício de 2012, contas regulares, quitação, arquivar. O responsável é Flávio Nascimento Azevedo. É só. Eu retorno a palavra à excelência, presidente. Muito obrigado, excelência. Não havendo mais leituras, passamos à fase de julgamento dos processos em pauta. Hoje eu tenho poucos processos. Vamos começar com o processo 1265/2012, a representação, tomada de conta especial. Nós estamos deferindo o parcelamento em 10 vezes, na forma regimental. Não há controvérsia. Próximo processo 6360/2009, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Soretama. Estamos votando preliminarmente converter o processo de tomada de conta especial, ex-configuradas irregularidades, instauração do incidente de inconstitucionalidade referente à Lei Municipal 471/2007, que dispõe sobre a concessão de gratificação especial a servidores. 3. Pela citação dos agentes responsáveis no prazo de 30 dias. Ismael Nunes Loureiro e Joana da Conceição Rangel. Pela citação dos agentes responsáveis para que apresente alegações de defesa ou recolha a importância devida. Também os mesmos. E pela notificação dos responsáveis para informando que poderão exercer suas defesas por todos os meios de direito admitidos na forma do regimento interno. Senhor presidente. Não, conselheiro. Desculpe, presidente. Vossa Excelência falou sobre o incidente de inconstitucionalidade? Exatamente. Tendo em vista a Lei Municipal 471/2007, que dispõe sobre a concessão de gratificação para que o gestor já se... É porque nós estamos em um órgão fracionário, né? E a questão de incidente de inconstitucionalidade, nós vamos entender que na fase de citação, nós vamos fazer a citação e quando da instauração do incidente se faz pelo plenário, qual será? Porque a menos que a matéria já tenha sido enfrentada pelo plenário, né, presidente? Aí não seria necessária a remessa ao plenário. Por isso que eu estou... Não, Vossa Excelência tem razão, que inconstitucionalidade... Eu queria colocar Vossa Excelência, o que Vossa Excelência pensa a respeito para que haja uma uniformização do procedimento. Vossa Excelência está correto. Nós vamos retirar o processo de pauta e apresentar em plenário, tendo em vista a instauração de incidente de constitucionalidade.
Eu até agradeço. Eu acho até, presidente, que a gente poderia usar o 16, se Vossa Excelência acolher a sugestão, usar o 16, parágrafo 3º, o processo, porque a competência continua da Câmara para enfrentamento do mérito. Como é a questão de incidente, aí, já que, se estivermos na fase de citação, eu acho até que nós poderíamos fazer a citação. Eu estou apenas pedindo a Vossa Excelência que explique a situação, porque é citação? A fase apenas de citação? É apenas a fase de citação. Eu acho até, professor presidente, que a minha colocação é essa. Na fase de citação, acho que a competência permanece com a Câmara, porque o julgamento é da Câmara. O incidente é que tem que ser feito pelo plenário. E aí nós vamos acompanhar o julgamento do plenário de acordo com o incidente resolvido. A menos que a matéria já tenha sido decidida lá, a gente já decide direto. Eu não sei qual é a matéria exata. Então, acho que Vossa Excelência a gente poderia sim fazer a citação, é a minha opinião. Não sei como fica o... Eu vou colocar em discussão. Conselheiro? Vamos ler o 13, parágrafo. Você está fazendo referência ao 13, parágrafo 3º do regimento. Eu já estou fazendo um paralelo, inclusive, com o incidente suscitado até no Poder Judiciário, no artigo 97, né? Já está na tela? Já. Meio pequenininho, mas... Aí, isso. Na fase de incidente. Eu acho que não seria agora. Eu penso que nós poderíamos... Eu acho que sim, presidente, citar, né? Encaminhar para o plenário. Encaminhar para o plenário. Você acha melhor? Porque aí não suscita nenhum tipo de... Não, de dúvida. tudo bem. É porque o julgamento depois permanece com a Câmara, né? A competência, né? Mas nada impede de Também não ser impede. julgado pelo plenário, né? Então tá. Então, nós vamos retirar o processo de pauta e agradeço mais uma vez a contribuição do conselheiro. Senhor presidente, remete. Verificada a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato do poder público por ocasião do julgamento de qualquer feito pelas câmaras, os autos serão remetidos à discussão em sessão do plenário para pronunciamento preliminar sobre a matéria. Parágrafo 2º. Deliberada a matéria pelo plenário, serão os autos devolvidos à Câmara para apreciação do caso de acordo com a decisão pré-judicial. Desculpe, eminência conselheiro, é porque o incidente no Poder Judiciário é dessa maneira. Eu acho que a citação poderia ser sim resolvida, nós não estamos na fase de incidente. Aí o relator, na hora que for fazer o julgamento do mérito, preliminarmente tem a questão incidental, ele remete ao plenário, resolvido, devolve para a Câmara, que a competência é questão de competência. Eu acho que mas não seria como existe a proposta de já instaurar o incidente... então aí tem que imediatamente ser remetido, eu concordo com Vossa Excelência. Já de imediato, concordo com Vossa Excelência. Para que o gestor já possa se manifestar a respeito dele, inclusive. Então... Isso. Foram julgados processos de minha relatoria 1265/2012, deferido parcelamento. Processo 6360/2009, remeter ao plenário na forma do artigo 337, regimento interno. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamão para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo, 3226/2013, Câmara Municipal de Vargem Alta, responsável Luciano Quintino, prestação de contas anual, exercício 2012. Estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgadas regulares as contas da Câmara, dando quitação plena ao responsável. Da mesma forma, o processo 3324/2013, Hospital Infantil,
Nossa Senhora da Glória, prestação de contas anual de 2012. Estou acompanhando, regulares, dando quitação aos responsáveis. Processo 3938, eu estou divergindo em parte, vou fazer a leitura. Tratam os autos de auditoria, leitura resumida, óbvio. Tratam os autos... A pedido de sustentação oral já. Pedido de sustentação oral. Então solicito ao secretário que faça o devido pregão. Enquanto se presente é o interessado no processo 3938-2009, Prefeitura Municipal de Conha, responsável é Delson Brandão Paulino ou seu advogado Pedro Josino Cordeiro. Não se encontra presente, excelência. Então o processo fica mantido em pauta, adiado o julgamento na forma regimental. Devolvo a palavra ao relator. O processo 1879, estou adiante, está com pedido de vista, conselheiro Marco Antônio. Processo 2259, Prefeitura de Alto Rio Novo, prestação de contas anual. Aqui sim eu digo que é um festival de irregularidade e de desrespeito aos princípios da LRF e da 4320. Eu estou acompanhando a área técnica pela emissão do parecer prévio, pela rejeição. Não vou a todas as irregularidades, são diversas, até porque não há divergência, mas destacando que o desleixo é tamanho, além da produção de resultado orçamentário, financeiro, patrimonial deficitário, nem possível foi estimar o quanto ele aplicou em manutenção do ensino e remuneração do magistério. É aquele caso de Alto Rio Novo, Edson Soares Benfica, que a meu ver, os senhores conhecem a minha posição quando eu vejo na macrogestão dados positivos. Aqui eu não vejo. Esse é o tipo de gestor que, sinceramente, precisa ser defenestrado da vida pública. Parecer prévio pela rejeição. Não há divergência. Processo 2836-2014, emissão de parecer de alerta. 2838-2014, emissão de parecer de alerta. 2925-2014, emissão de parecer de alerta. Só isso, presidente. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 3226-2013, regular, quitação, posterior arquivamento. 3324-2013, regular, quitação, posterior arquivamento. Processo 3938-2009, a pedido de sustentação oral, processo adiado, mantido em pauta. Feito o primeiro pregão. Processo 1879-2011, vista conselheiro Marco Antônio. Processo 2259-2012, parecer prévio pela rejeição das contas. 2836-2014, parecer de alerta. 2838-2014, também parecer de alerta. E o processo 2925-2014, parecer de alerta. Convido o conselheiro Marco Antônio para relatar os processos em pauta. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, eminente procurador, o primeiro processo da pauta é o processo 2410 de 2014, a procedência Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, assunto instauração de tomada de contas. É um convênio firmado entre a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura de São Gabriel da Palha. A questão desse processo é uma decisão incidental. A área técnica está opinando no sentido de que seja revista a autuação do processo, alterando o assunto para encaminhamento de informações
e que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, para a ciência, bem como seja determinada à Secretaria de Estado de Agricultura a instauração e tomada de contas. Então, como inicialmente o órgão que estava aqui na autuação era a Prefeitura de São Gabriel da Palha, todo o processo teve andamento como de competência da Câmara. Como agora, senhor presidente, eminente conselheiro, existe a proposta de determinação de instauração de tomada de contas da SEAG, porque foi ela que repassou os recursos, e o artigo 9º do Regimento Interno diz que compete ao plenário julgar as contas, né, quando se envolver atos de secretário de Estado, e a instauração e tomada de contas vai ser em face de um secretário atual, a determinação, e se não for, pode talvez até ter apenamento com multa. Eu estou sugerindo, na forma do artigo 16, a remessa ao plenário. Inicialmente foi pautado porque o órgão que estava pautado era a Prefeitura e era de nossa competência. Então, estou sugerindo a remessa dos autos ao plenário, com a aquiescência da Câmara, para que seja determinada a instauração de tomada de contas em face do secretário de Estado da Agricultura, em razão do convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, bem como a reautuação do processo, agora, né, como encaminhamento de informações. Aí, obviamente, vai retornar depois a tomada de contas instauradas. Esperamos isso, né? Eu espero que eu não tenha me feito entender. Retorno a palavra ao silêncio, presidente. Colocar em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator e devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo 3009 de 2013, Câmara Municipal de Itarana, prestação de contas anual, os ordenadores de despesa, o ordenador responsável é o Devino Greenland. Eu estou acompanhando o opinamento técnico e ministerial na pessoa do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. Estou votando no sentido que seja julgada regular a prestação de contas anual ao Câmara Municipal de Itarana, exercício 2012, sob a responsabilidade do senhor Laudelino Grindwan, então presidente da Câmara, dando devida quitação, após arquivo e seus presentes autos. Próximo processo 2627 de 2014, Fundo Estadual de Meio Ambiente, Fundema, prestação de contas anual, exercício de 2013, responsáveis Patrícia Gomes Salomão, Diane Mara Varanda Ferreira Rangel. Também estou acompanhando os opinamentos da área técnica do doutor Ministério Público Especial de Contas, também na pessoa de doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva, pela regularidade. Essas contas, dando-lhes a devida quitação após arquivo e seus presentes autos. Sem divergência. Próximo processo 2812 de 2013, prestação de contas anual, Fundo Municipal de Saúde de Itarana, responsável Vanessa Rivabene Martinelli. Estou acompanhando os opinamentos, área técnica do Ministério Público Especial de Contas, também na pessoa do Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pela regularidade de prestação de contas anual, Fundo Municipal de Saúde, Itarana, responsabilidade da senhora Vanessa Ribabene Martinelli, dando devida quitação. Processo 2811 de 2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana, responsável Anderson Caetano de Souza. Da mesma maneira, acompanhando a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, estou votando no sentido de ser julgada regular prestação de contas anual Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana, sob a responsabilidade do senhor Anderson Caetano de Souza, dando devida quitação, com as recomendações da área técnica, seja providenciada a avaliação do sistema contábil, seja adotados procedimentos de conciliação de demonstrações contábeis, sejam nas próximas contas retirados do balanço financeiro registro relativo ao controle de serviços faturados, sem divergência. Próximo processo, o processo 7516
de 2010, Câmara Municipal de São José do Calçado, relatório de auditoria, exercício de 2009, responsável Manuel Paulo Pimentel da Silveira. Esse processo, presidente, o julgamento já foi iniciado no plenário, teve inclusive voto já proferido, e eu estou utilizando a faculdade, como já houve o início do processo no plenário, remessa dos autos ao plenário para finalização do julgamento, artigo 16. Então, a necessidade de... Posso continuar, senhor presidente? A necessidade de... Acredito que nesse caso é regimental também. Concorda, conselheiro Rodrigo? Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, 4446 de 2010, eu estou adiando. São muitos processos pautados, eu peço a paciência dos conselheiros. Também próximo processo 3765 de 2001, eu estou adiando. Processo 864 de 2014, é um processo de fiscalização ordinária, Prefeitura Municipal de Iuna, responsáveis Rogério Cruz Silva, prefeito municipal e outros. A proposta da área técnica converter tomada de contas e realizar a citação. Como a imputação de ressarcimento decorre tão somente da questão de ausência de liquidação, eu estou usando a faculdade prevista, estou citando, mas sem recolher, sem converter nesse momento, mas citando para um prazo de 30 dias, prestar as informações devidas, né, as razões de defesa, ou recolher a importância devida. São vários os gestores. E outros itens também, a citação é não por conversão. Então, são dois tipos de citação. Tanto por só apresentar razões justificativas e outro para recolher a importância devida. Em razão da pequena divergência, retorno a palavra ao excelência, presidente. Coloco o processo em discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Acompanho. Acompanho, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo 5767 de 2013, embargo de declaração em face do acordo TC 212 de 2013, interessado Cícero Quedeves Grobério, presidente Câmara Municipal de Pancas, exercício de 2009. Eu vou dispensar o relatório e vou à leitura do voto, porque ele é bem longo. Vamos lá. Requisito de admissibilidade. Da análise dos autos, entendo que os embargos de declaração interposta é tempestivo e embargante por seu interesse e legitimidade, razão pela qual conheço os embargos opostos às folhas 0112 presentes autos pelo senhor Cícero Quedeves Grobério, então presidente do Câmara Municipal de Pancas, exercício 2009. Considerações iniciais. Denota-se que do voto deste relator, que integra o acordo TC 212 de 2013, exarado das folhas 470/527 dos autos processos TC 6868 de 2010, que o mesmo tratou de todas as irregularidades de forma individualizada e fundamentada, conforme passa a transcrever trecho do mencionado voto. Eu não vou ler todo o trecho, porque eu acabo fazendo referência item a item, apenas para ficar melhor esclarecido o voto. Dessa maneira, feitas essas considerações iniciais, considerando os apontes de contradição, obscuridade e omissão aduzidos pelo recorrente, passo a análise dos presentes embargos de declaração, quais sejam. Item 3. A contradição alegada pelo embargante. Alega o embargante que o veterano do acordo guiado ao tratar da matéria constante do item 315, exploração do limite, extrapolação do limite de subsídio de vereadores imposto pela Constituição Federal, apresenta contradição, o que, na verdade, remanesce em dúvida do próprio embargante, conforme trechos transcritos do acordo.
Este nobre relator fundamentou em respeitável acordo que o gestor embargante deixou de mostrar que a referida correção anual tenha ocorrido em favor de todos os agentes públicos do município de Pancas. Tal fato não condiz com a realidade, haja visto que o próprio acordo traz a descrição do artigo 5º da Lei 1061/2009, onde legisla que a revisão geral de 3% fica concedida a todos os servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Pancas, pois só cabe ao gestor da Câmara Municipal de Pancas gerir seus servidores e não de todo o município, motivo pelo qual não deve ser julgado por ação do município, mas tão somente quanto aos atos de gestão junto ao Poder Legislativo. Alega ainda o seguinte: outro ponto a ser analisado em contradição data vênia são as transcrições acima, onde se manifesta sobre o artigo 5º da Lei Municipal 1061/2009, entendendo que o artigo 5º da Lei Municipal 1061/2009 alcança o seu plano de validade, estando em plena de condições de aplicabilidade no mundo jurídico, não havendo motivo para que se negue sua eficácia, conforme o texto transcrito abaixo. Vejamos, e ainda, no caso em apreço, verifica-se que a questionada Lei Municipal 1061/2009, seu artigo 5º, prevê correção de vencimentos não apenas para os agentes políticos, mas se estende a todos os servidores públicos daquela municipalidade. O que se questiona é o fato de que, em um primeiro momento, o acordo informa que a lei é legal e que a única exceção à vedação de alteração de subsídio dentro da mesma legislatura é apenas a hipótese de revisão geral anual, como é o caso. Informa ainda que não viola a Constituição Federal, pois sua correção de vencimentos se estende tanto a agentes políticos como a servidores públicos, mas posteriormente reconhece a inconstitucionalidade de todo o artigo 5º, inclusive no que se diz respeito à correção dos servidores públicos. Assim, questiona-se a norma de revisão geral anual prevista pela Constituição Federal, a única exceção à alteração dos subsídios dos vereadores na mesma legislatura ou não. Pode ser concedida a referida revisão geral anual ou não. A norma é constitucional em sua totalidade ou não. Digo eu, compulsando os autos de uma simples leitura do veneno da acordo atacado, percebe-se que neste ponto não há qualquer contradição no julgado, isso porque a decisão é cristalina ao reconhecer que a Lei Municipal 1061/2009, a qual prevê em seu artigo 5º revisão geral de vencimentos no percentual de 3% a partir do mês de maio de 2009, a todos os servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Pancas, é constitucional, conforme exaustivamente fundamentado, em especial nos itens 214 e 217, no que tange ao limite constitucional de fixação de subsídios de vereadores, previsto no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal de 88, tal dispositivo encontra relevante exceção nos preceitos do artigo 3711 da Carta Magna, verbis. A remuneração aos servidores públicos subsídios que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. 217. Por este motivo, entendo ser plenamente constitucional a Lei Municipal 1061 de 2009, que prevê revisão dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Pancas, pois observa os preceitos constitucionais e legais. Ademais, a fim de estipar qualquer sobra de dúvida ou contradição, cabe ainda relembrar fundamentações trazidas por este relator nos itens 218 e 221, citando diversos julgados de outros tribunais que decidiram no mesmo sentido. De mais a mais, ao contrário de que permeia a peça de embargos, não está sendo o embargante responsabilizado por qualquer ato referente aos servidores do município de Pancas, o que até por questão de lógica, além da competência funcional estabelecida na Constituição Federal, que prevê unidade dos poderes, mas delimita a abrangência de cada deles. Seus atos de gestão como presidente da Câmara Municipal de Pancas, exercício de 2009, diz respeito tão somente aos servidores da Casa Legislativa. Aliás, tal situação ficou bem delineada no item 2.29 do acordo embargado. Vejamos, em sendo assim, desde a colher preliminar suscitada, entendendo que a revisão anual de subsídios vereadores, uma vez estendida a todos os servidores da Câmara Municipal, se reveste de constitucionalidade, porém mantém a regularidade com ressarcimento a ela relativa, pois que, ainda que a lei seja constitucional, o gestor deixou de observar o valor máximo, faço neglito aí, para efeito de pagamento subsídio dos edis, qual seja o teto de 30% do valor do subsídio dos deputados estaduais quando do pagamento realizado. Grifei e neguitrei. Em verdade, apesar da norma municipal ter sido considerada constitucional, houve a manutenção da regularidade apontada pela área técnica e corroborada pelo douto Parquet de Contas, pois, conforme fundamentado na decisão meritória, o gestor deixou de observar o valor máximo para efeito de pagamento
do subsídio dos edis, qual seja o teto de 30% do valor dos subsídios dos deputados estaduais à sua época. Registra-se que não se prestam os embargos de declaração à formulação de consulta de caso concreto, servindo apenas para integrar o deciso quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorre no caso em tela, posto que devidamente fundamentado, venerando a quadra atacada, não merecendo guarido respeitável embargo de declaração oposto pelo senhor Cícero Quedeves Grobério, da obscuridade alegada pelo embargante. No mesmo sentido, o embargante argumenta ainda a ocorrência de obscuridade no venerando da quadra embatido, relatando que não poderia ser o entendimento data máxima vem em razão de ter sido julgada regular as contas, haja vista que já foram julgadas como regulares as contas apresentadas pelo responsável Cícero Quedeves Grobério, presidente da Câmara Municipal de Pancas, gestão 2009, onde essa Corte de Contas, dando-lhe a devida quitação nos termos do Acordo TC 67/2011, devidamente publicado. Argumenta ainda o seguinte: assim, se já foram julgadas as contas, o porquê desse novo julgamento? Se já foram julgadas regulares as contas do ano 2009, inclusive dando quitação, como o senhor Cícero Quedeves Grobério pode ser condenado por algo que já foi absolvido? Denota-se da decisão embargada, no que tange ao item enfrentado, que ainda existe obscuridade na decisão em análise, vez que, conforme ali fundamentada, a manutenção do acordo TC 067/2011, exarado no processo TC 0903/2010, se refere à prestação da Câmara Municipal de Pancas, inerente ao aspecto técnico-contábil e não propriamente aos atos de gestão, como foi julgado no acordo ora embargado. Ademais, a decisão prolatada nos termos do acordo guerreado é no todo favorável ao embargante, uma vez que se entendeu por não tornar insubsistente referido acordo em razão da vigência da resolução TC 220/2010, por considerar que na época em que fora realizado o julgamento da prestação de contas, o julgamento se dava de forma apartada, sendo certo que, se declarada a nulidade do acordo TC 067/2011, o julgamento das contas seria maculado pelos atos de gestão do então presidente. Pelo exposto, entendo que não assiste razão embargante por não vislumbrar qualquer vício de obscuridade no acordo TC 202/2013, da omissão que alega o embargante. Finalmente, o embargante argumenta que o acordo enfrentado foi omisso no que diz respeito à individualização do ressarcimento, ao impor o recolhimento aos cofres públicos no valor de R$ 8.010, equivalente a R$ 4.009,8113 VRTE. Verifica-se na peça de embargos que, nesse aponte, o recorrente aduz de modo veemente que agiu em conformidade com a lei municipal, a qual autoriza a revisão geral de vencimentos a todos os servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Pancas. Argumenta que ao gestor público só é permitido fazer o que a lei obriga e, portanto, não haveria nenhuma razão de a ele ser imposta a penalidade de ressarcimento ao horário municipal, entendendo por sua vez que não houve dolo em seus atos de gestão. Pelo que se percebe, o embargante irreguignado com a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Pancas, de sua responsabilidade de exercício de 2009, imputando-lhe multa e ressarcimento, procura em verdade não o reconhecimento de ocorrência de omissão na decisão, mas sim revolver o mérito desta, o que deve ser perseguido através do instrumento processual próprio. Sabe-se que é possível o acolhimento de embargo de declaração com efeitos infringentes, somente quando da ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, que, se ocorridos, importem alteração material dos fundamentos da decisão embargada, o que não ocorre nestes casos. No mais, os embargos de declaração são imprestáveis para este desiderato, devendo o mesmo ser arguido em recurso próprio nos termos de regimento interno e da lei orgânica deste Tribunal de Contas. Neste aspecto, vejamos o entendimento jurisprudencial conforme a recente decisão Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração só se prestam a sanar a obscuridade, omissão ou contradição, porventura existente no acordo, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso. Tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vista a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra um intuito procrastinatório da parte. No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, conforme emenda transcritas. Apenas o trecho. Nos embargos de declaração é incabível o reexame do mérito da decisão. Ademais, é salutar que a decisão embargada, ao julgar irregulares as contas do senhor Cícero Quedeves Grobério, ora embargante, então presidente da Câmara Municipal de Pancas, exercício de 2009, impondo o ressarcimento de R$ 8.010. Em linhas gerais, senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos
e estou rejeitando os embargos de declaração opostos pelo senhor Cícero Quedeves Grobera, então presidente de Câmara Municipal do PAN, exercício de 2009, por inexistir qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se os demais termos do venerando da acordo atacado. Não tem os dados aqui, conselheiro relator, aqui no workflow. Essa é a primeira ou segunda decisão de mérito? Ele já recorreu? Ele já interpôs recurso de reconsideração? Não. Fosse recurso, nós teríamos que estar... Não, é óbvio. O senhor conseguiu vislumbrar como uma manobra protelatória dele? Não chegou a vislumbrar isso? Eu apenas arguí que não seria o instrumento, digamos assim, recursal apropriado, né? Na verdade, ele visa reformar os termos da decisão. E não seria, o caso teria que ser intentado um recurso de reconsideração. Ok. Satisfeito, conselheiro? Lógico. Acompanho, Sua Excelência. Em discussão, em votação. Já, conselheiro, já. Não, que é isso. Votou, também acompanho o relator, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo continua com vistas. Não, é aquele que o eminente conselheiro chamou, me devolveu. Não é isso, conselheiro? Processo 1738/2011, Câmara Municipal de Mimoso do Sul, prestação de contas exercício de 2010, responsável é Elcio Abreu Gomes. Esse processo é aquele que o gestor devolveu recursos e ficou e acabou, digamos assim, infringindo o artigo 42 da LRF, né? Não deixou disponibilidade de caixa. Então, havia a irregularidade 1.7, acúmulo de saldo na conta empréstimo Banesp, e eu afastei a presente irregularidade. É um histórico apenas para ficar mais clara a votação. E 261, insuficiência de caixa para cobrir integralmente as obrigações assumidas. Ele tinha saldo e acabou devolvendo... Mais do que podia. Mais do que podia, né? Para a prefeitura, e ficou em aberto. Aí eu mantive a irregularidade, porque simplesmente foi um desleixo do gestor. E também havia a questão do pagamento indevido da verba remuneratória ao presidente da Câmara, superando o teto constitucional, né? Então, eu votei ao final por ser julgado irregular a prestação de contas, relativamente item 4.1 e 4.2, apenando a multa de 1.000 VRTE e também com ressarcimento, né, do que diz respeito à extrapolação do limite 5.544,49 VRTE. Sobreveio pedido de vista do eminente conselheiro Rodrigo Chamon, e retorno a palavra à excelência, presidente. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Vou à fundamentação, né? Após a análise detida dos autos, entendo por bem acompanhar o relator e, portanto, as razões da área técnica quanto à manutenção da irregularidade de que trata o item 4.1.1 da ITC 438/2013, pagamento indevido de verba remuneratória ao presidente da Câmara, gerando extrapolação do teto individual, violação ao artigo 22, inciso 6 da Constituição da República. Já em relação ao item 4.1.2, mantido como irregular, peço vênia ao eminente relator para discordar do posicionamento vertido em seu voto, pelo motivo que passo a destacar. Insuficiência de caixa para cobrir integralmente as obrigações assumidas nos 2 últimos quadrimestres de 2010 e déficit financeiro apurado no balanço patrimonial. Constatou a área técnica, no confronto entre ativos e passivos financeiros, que a Câmara Municipal de Mimoso do Sul apresentou desequilíbrio financeiro de R$ 12.146. Ante as justificativas do gestor, verifico que a Câmara, em questão, devolveu ao Poder Executivo, no exercício, saldo financeiro no valor de R$ 108.150. O passivo financeiro no valor de R$ 12.917 refere-se a consignações e empréstimos de servidores,
no valor de R$ 12.299, contraídos antes dos 2 últimos quadrimestres, não infringindo o artigo 42 da LRF. Verifico também, como bem evidenciou o relator, que o saldo que permaneceu na conta da Câmara em 31/12/2010, no valor de R$ 771, seria suficiente para o pagamento de restos a pagar de R$ 320, de ISS a ser recolhido, e ISS a ser recolhido de R$ 297. Desculpa. Verifico também, como bem evidenciou o relator, que o saldo que permaneceu na conta em 31/12/2010, no valor de R$ 771, seria suficiente para o pagamento dos restos a pagar, R$ 320. E o ISS a ser recolhido ao Tesouro Municipal, R$ 297, no entanto, insuficiente para arcar com a dívida advinda de consignações de empréstimos a serem pagos ao Banestes, no valor de R$ 12.146. Assim, acompanhando a área técnica, o eminente relator entendeu por manter a irregularidade porque, apesar de ter efetuado a devolução de valores ao Poder Executivo, não teria agido com o cuidado necessário para manter disponibilidade de caixa suficiente para cobrir os compromissos assumidos, incorrendo em vedação estabelecida no artigo 42 da LRF. Primeiramente, cabe destacar que o gestor em tela repetiu no final de 2010 o procedimento efetuado no final de 2009, já que pagou o valor de R$ 8.766, consignado em folha de dezembro daquele exercício, somente em 2010, conforme pode ser verificado no saldo desta conta contábil empréstimo Banestes em 2010. É de fácil constatação a ausência de má-fé por parte do gestor, tanto pela comprovação do pagamento da referida dívida, com a devida quitação em 2011, como pode ser observado nos documentos, folhas 241 e 255, como também porque a linha de raciocínio da defesa, ainda não acatada pela área técnica, não se mostra de todo descabida. Vejamos. Como argumentou o defendente, o valor da dívida de R$ 12.146, embora seja tecnicamente considerada despesa quando do seu desconto em folha, dezembro de 2010, ou seja, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, foi oriunda de um contrato firmado entre o Banestes e a Câmara Municipal em período pretérito, o que, por óbvio, gerou a certeza do gestor que não estaria tal dívida compreendida na vedação do artigo 42 da LRF. Ademais, há de ser reconhecido que o gestor em seu mandato devolveu ao município o valor de R$ 396.350, sendo 288.200 em 2009 e 108.105 em 2010. Eu trago alguns julgamentos do Tribunal de Contas de Pernambuco, processo TC 0501-1619, Câmara Municipal de Itapissuna, exercício 2004, conselheiro em exercício Carlos Barbosa Pimentel, que releva essa irregularidade. Eu vou me restringir a citar o número do processo para não ter que lê-los. Outro, processo 134089-7, prestação de contas do prefeito de exercício de Camocim de São Félix, 2012, conselheira Tereza Duarte. Processo 1330033-7, prestação de conta do prefeito do município de Lagoa dos Gatos, exercício 2012, conselheiro Ranilson Ramos. Processo 1240-206-0, prestação de contas do prefeito municipal de Camocim de São Félix, exercício 2011. Todos, e tem mais outros que eu vou deixar de ler, todos na mesma direção. Neste contexto, volto a falar,
Verifico que impingir ao gestor essa impropriedade vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo pela irrelevância do valor do déficit financeiro apontado e que certamente não ocasionou prejuízo ao seu sucessor, já que também aquele encerrou o exercício seguinte, 2011, com devolução de valores à prefeitura daquele município, já no total de R$ 444 mil. Dessa forma, afasto essa irregularidade. Conclusão, voto para que este colegiado rejeite as razões de justificativas apresentadas no item 4.1.1, que é gasto com subsídios de vereadores, mas com base no parágrafo 1º e 2º, artigo 87 da Lei Orgânica, determinar a citação do senhor Elcio Abreu Gomes para que no prazo de 30 dias recolha aos cofres do município de Mimoso a quantia correspondente a 5.544 VRTS. Alertar ao responsável que não cabe recurso de decisão preliminar. Aí aqui a decisão preliminar de rejeição das alegações de defesa, abrindo prazo para ele recolher o débito. Eu não verifiquei nem outra irregularidade grave e nem má-fé do gestor. Portanto, acho que os pressupostos estão presentes para a aplicação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 87. Devolvo palavras. Passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu tenho me posicionado sempre em plenário, ou até mesmo na Câmara, no que diz respeito à questão de ausência de disponibilidade financeira, final de mandato. Quanto àquela questão dos recursos do MDE, eu estou tendo dificuldade porque o recurso efetivamente está na municipalidade, só não está na conta vinculada. Eu optei por manter a posição junto ao plenário, do plenário, melhor dizendo, que foi a questão de que tem que estar na conta vinculada mesmo, até para ver a uniformização. Mas nesse caso específico, o indivíduo tinha o recurso e simplesmente não teve o cuidado de verificar, devolveu sem poder devolver. E nós temos até uma norma que estabelece, não me ocorre agora o número da lei, mas que 30% da remuneração do indivíduo é multa, é título de multa. O Tribunal de Contas pode aplicar essa penalidade quando incorre nesse tipo de... É a lei de crimes fiscais, se não me engano, a 1028. Exatamente. Não me ocorre só o número da lei, mas ela é exatamente a lei que aplica as penalidades. É uma penalidade de cunho administrativo que compete, inclusive, aos Tribunal de Contas aplicar. Eu pensei até em propor isso, mas não o fiz. A segunda parte do voto de Vossa Excelência, que diz respeito à citação, eu confesso que eu teria que verificar os termos da citação, não me ocorre agora. Em razão do voto trazido pelo eminente conselheiro, já feitas essas ponderações iniciais, para melhor analisar a matéria, eu vou adiar, na próxima sessão a gente traz a votação. Só destacaria alguns pontos. O primeiro, que há um registro de histórico de devolução por parte desse gestor à prefeitura. Então, ele tira do orçamento dele e devolve. Essa é a primeira constatação. A segunda, para efeitos do cumprimento do artigo 42 da LRF, que impede despesas nos 2 quadrimestres finais do exercício, sem deixar saldo disponível para o exercício posterior. Essa dívida que foi contraída essa dívida foi anterior a esse período, que foi um contrato pretérito a esse período vedado pela lei. Então, esse é um ingrediente também que eu analisei, só para que eu achei importante, só para lembrar a Sua Excelência. Vossa Excelência está arguindo que a realização de despesas foi em período anterior aos 2 quadrimestres. Não foi uma despesa criada nesses 2 quadrimestres, portanto, com a indisponibilidade. Foi essa a minha percepção. Mas também vou ouvir com toda a atenção as suas razões na próxima sessão, podendo, inclusive, mudar a minha posição. Obrigado, senhor conselheiro. Senhor presidente, posso continuar, né? Próximo processo, presidente, 5695-2010, eu estou adiando. O processo
33.1738, processo 3362 de 2010, Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil, exercício 2009, responsável Júlio César Oliveira Silva, Hélio Moreira de Menezes e Rodinei Rocha Miranda. Eu vou ao voto, não é tão longo assim, né? Vou tentar resumir. O item 1, a irregularidade, pretensa irregularidade seria a ausência de formalização de contratos. São vários contratos, a área técnica afastou, o Ministério Público também eu estou acompanhando. Item 2, ausência de designação formal para acompanhamento da execução contratual, recebimento das mercadorias. Então, eu vou à leitura porque há divergência. Os agentes responsáveis apresentaram suas razões de defesa acompanhadas de documentação correspondente acostada às folhas 268 e 323 relativamente aos processos superelencados números 211, 2122, 23, 25. Argumentam ser desnecessárias a designação formal, haja visto que é atribuição do chefe de serviço de material e zeladoria, conferência e recebimento de materiais adquiridos pela Polícia Civil, a qual realmente executou esse serviço e atestou recebimentos materiais nas respectivas notas fiscais. Quanto ao processo de número 403.70.422, item 24 supra, argumentaram as folhas 271, 272, 307 e 321 que a fiscalização dos contratos foi executada pelo FUNREPOSSE, através da comissão de obras instituída exclusivamente para fiscalizar e medir todas as obras de interesse da Polícia Civil. A subscritora da instituição técnica conclusiva analisou as razões de defesa acerca do primeiro processo relativamente ao item 2.1, estendendo a análise aos casos similares relativamente aos itens 2.2, 2.3, 2.5, opinando pela manutenção da irregularidade, citando jurisprudência TCU e doutrina pertinente. No tocante ao processo 403.70.422, item 2.4, acatou as razões de defesa face a juntada às folhas 307, documento assinado pela Comissão de Obras, comprovando a efetiva fiscalização do contrato 01 de 2009, a despeito de não haver a defesa junto ao ato de designação da referida comissão, como mencionado e opinou pelo afastamento da irregularidade. Assim constatada da documentação juntada pela equipe de auditoria, as folhas 54/522, que as compras efetuadas através dos processos elencados sob os números 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 foram de pequena monta de entrega imediata e, como analisado no item anterior, prescindiram de contrato na forma da lei, não havendo execução contratual a ser acompanhada e fiscalizada mediante designação de fiscal do contrato, é de se reconhecer a procedência das alegações. Sabe-se que o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preço, bem como nas dispensas de inedibilidade, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação, sendo facultativo nos demais casos em que a administração puder substituí-los por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Deve ser observada a correta liquidação da despesa na forma do artigo 62, 63, Lei 4.320/64, o que efetivamente foi realizado, haja vista estarem todas as notas fiscais atestadas pelo chefe de serviço, materiais e zeladoria, a escrivã de polícia, Maria da Penha Batista, conforme se vê as folhas 77, 78, 95, 98, 122 e 122 a 222. No tocante ao processo TC, do processo do órgão, melhor dizendo, 413, 70, 422, item 2.4, verifico que a mesma comissão de obras que elaborou a planilha de preços para que se fizesse a licitação, folha 151 do processo TC 6557 de 2010, atestou a nota fiscal de 14/12/2009 referente à primeira medição, folha 199, processo 6557 de 2010, e encaminhou a terceira medição, janeiro de 2010, para pagamento em 30/3/2010, declarando que o acompanhamento do serviço estava sendo por ela executado conforme folhas 307 do processo TC 6557 de 2010. Assim sendo, divirjo parcialmente do entendimento da área técnica do parquet de contas e afasto as irregularidades remanescentes relativamente a esses contratos pelas razões antes expendidas. Os contratos eram de pequena monta. Item 3. Modalidade incorreta de licitação. Só vou ver se eu estou afastando, que aí eu não
Com certeza eu estou divergindo. Vamos lá. Os agentes responsáveis apresentaram suas razões de defesa foram 270, 271, 320, 321, processo TC 6557/2010, tendo argumentado que o processo foi instruído e os procedimentos adotados como tal respaldados no entendimento esposado pela Procuradoria-Geral do Estado, a qual, no seu pronunciamento conclusivo, justificou sua decisão citando o TCU no sentido de que vem sendo manifestado reiteradas vezes no sentido de que não subsiste óbice jurídico na adoção de pregão para a contratação de serviço de engenharia, desde que este possa ser considerado como serviço comum, ou seja, descrito com especificações usuais praticadas no mercado. Acordo 286/2007. Arguiu que a autoridade licitante definiu que se tratava de serviço comum, conforme a orientação da PGE, o que resta evidente, haja vista que estão perfeitamente especificados projetos básicos e mostram serem usuais no mercado. A subscritora da instrução técnica conclusiva analisou o fato, as folhas 129/134, e manteve a irregularidade, contra-argumentando em suma. Diversamente do que alega a defesa, o segundo parecer da PGE, que contradiz o primeiro, não é favorável nem contra a modalidade de pregão, a qual assim se manifestou. Essa PGE não possui conhecimentos técnicos suficientes para concluir que se trata ou não de serviço comum, recaindo tal ônus exclusivamente sobre a autoridade que poderá ser responsabilizada na forma da lei por descumprimento desse preceito. Vale salientar, porém, que não é todo serviço que, por ser de engenharia, é complexo, ou seja, bem pode haver e há serviços de engenharia comuns licitáveis por pregão. Citou a doutrina do lista administrativista de Diógenes Gasparini, que explica em suma: é evidente que, salvo algumas exceções, obras de serviço de engenharia não se acomodam no conceito de bens e serviços comuns. Serviços de engenharia podem ser contratados por pregão quando considerados comuns. Deve estar justificada e motivada no processo a adoção dessa modalidade. Digo eu, citou, pois, a subscritora da instrução conclusiva que o Acordo 727/2009 do TCU, que assim estabelece, consoante destacado pela unidade técnica, a jurisprudência deste tribunal, amparada por dispositivo da Lei 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, bem como o Decreto 5.450/2005, que regulamenta essa modalidade na forma eletrônica, posiciona no sentido de necessidade da realização de pregão eletrônico para contratação de serviço comum de engenharia, em razão de benefícios que essa modalidade de licitação tem trazido à administração. Acordo de 2005, 817, 1329/2006, 2864/2007. O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBRAOP, na sua orientação técnica OT-IBR 02/2009, revisada em julho de 2010, visando uniformizar o entendimento da legislação e práticas pertinentes à auditoria de obras públicas, define o que é obra e o que é serviço de engenharia. De acordo com essa orientação, a descrição do objeto do contrato em análise se enquadra melhor como reforma, definido como obra de engenharia. Reformar consiste em alterar as características de parte de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou áreas acréscimas e a fruição de sua utilização atual. O artigo 4º do Decreto Estadual 1527/2005 veta explicitamente as obras de engenharia, não havendo espaço para interpretações extensivas. Compulsão dos autos verifica a ocorrência dos seguintes fatos. A subprocuradora-geral para assuntos administrativos, doutora Ana Maria Lauf, aprovou a manifestação da procuradora-chefe da Subprocuradoria de Consultoria Administrativa, doutora Juliana Paiva Farias Faleiro, que divergiu da manifestação contrária do procurador Fabiano Gianquino Erkenhoff, folhas 126, 130 e 148, processo TC 657/2010, no que se apoiou a administração para realizar a licitação. Em sua manifestação, a procuradora, doutora Juliana, a despeito de abster-se de definir o caso, tratava de serviço comum de engenharia, deixando tal definição a critério da autoridade licitante, por não entender de engenharia, assim concluiu. Sendo assim, entendo que desde que a autoridade licitante ratifique a declaração prestada nos autos, que o serviço descrito nesse processo pode ser considerado serviço comum, para fins de aplicação da Lei 10.520, observada a definição trazida pelo parágrafo do artigo 1º do Decreto 1527-R, e que tal declaração encontre respaldo técnico devidamente motivado, não haverá óbice para o prosseguimento da licitação na modalidade de pregão eletrônico. Grifei e negritei.
A procuradora contestou o embasamento do outro procurador, que emitiu parecer anteriormente fundamentado no Decreto Federal 3.555 de 2000, por não ser aplicável ao caso, por não se poder criar direito ou obrigação que não conste da lei, trazendo à colação Acordo TCU 286 de 2010, lavrado pelo ministro relator Augusto Sherman Cavalcante, do qual transcrevo trechos. Posteriormente, após a edição do Acordo 807 de 2005, o entendimento do tribunal tem evoluído no sentido de que é possível a contratação de obras e serviços de engenharia por meio de pregão, em razão principalmente da Lei 10.520/2002 não excluir previamente quaisquer espécies de serviço dessa modalidade de licitação, somente condicionando a sua utilização aos serviços comuns, como se observa a partir do trecho do voto do relator. Item 6, o voto do relator. Recordo que somente a lei compete inovar o ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e obrigações para pessoas como pressuposto do princípio da legalidade. Assim, o decreto por si só não reúne força para criar proibição que não esteja prevista em lei com o propósito de regrar-lhe a execução e a concretização. A própria subscritora da instrução técnica conclusiva transcreve as folhas 132, trecho da obra Pregão Presencial Eletrônico do Lista Administrativista de Ordens Gasparini, que assim leciona: é evidente que, salvo algumas exceções, obras e serviços de engenharia não se acomodam no conceito de bens e serviços comuns. Entre as exceções, seria possível enquadrar a construção de edifícios públicos padronizados, delegacias, polícia e cidade com até certo número de habitantes, entre os serviços de manutenção de bens imóveis e o tapa-buracos. Aliás, o serviço de manutenção de bens imóveis consta no anexo 2 do Decreto 3.555 de 2000 como serviço comum. Serviço de engenharia pode ser contratado por pregão quando considerado comum. Verifico da documentação juntada pela equipe de auditoria do processo TC 6557/2010 apenso, folhas 124 e 129, que o antecessor do responsável assinou o documento, as folhas 27 do processo em apreço, declarando que o serviço é considerado serviço comum, em atendimento ao conceito contido no artigo 1º da Lei 10.520/2002, vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, conforme a folha 125 e a folha 151, consta o encaminhamento das planilhas de curso na data de 28 de janeiro de 2009 pela Comissão de Obras, tal qual pelo menos 2 engenheiros com registro no CREA Espírito Santo, como informa a subscritora da instrução técnica conclusiva as folhas 128 desses autos. Desse modo, se por um lado não constam dos autos justificativos pela Comissão de Obras de os serviços se enquadrarem como serviço comum, como orientado pela Procuradoria-Geral de Estado, embasado na doutrina, lá do outro, não foi indicado de modo peremptório, comprovando-se que não se trata de serviço comum, constando da ata de sessão pública do pregão que não houve prejuízo para o certame, haja vista a participação de 8 empresas do ramo que apresentaram suas propostas, como se vê folha 181 e 184, processo TC 6557 de 2010. Dessa maneira, em razão de ter sido declarado nos autos por gestão anterior que os serviços são comuns, bem como em razão da inocorrência de prejuízo ao certame, aparado na doutrina da jurisprudência demonstrada nos princípios de formalismo moderado e da celeridade processual prevista no artigo 52 da Lei Complementar 621 de 2012, divirjo da área técnica do doutor Parquet de Contas e afasta a presente irregularidade, posto que havia dúvida razoável quanto ao fato de serem os serviços tidos como comuns. Ocorre que a Lei Complementar 621 de 2012 estabelece que, quando julgar as contas irregulares com ressalva, o tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção da impropriedade ou faltas identificadas de modo a prevenir a reincidência. Por todo exposto, tudo que já foi dito, voto no sentido de ser julgados regulares com ressalva a prestação de condicional do Fundo de Reequipamento Polícia Civil, Funrepós, referência exercício de 2009, sob responsabilidade do senhor Júlio de César Oliveira, delegado-chefe de Polícia Civil, senhor Rodney Rocha Miranda. Ele não é mais secretário, senhor presidente. É por isso que eu estou fazendo o julgamento. Eu acho que é esse o entendimento mesmo, né? Que nós já vimos, dando-lhe a devida quitação. Voto também no sentido de que a primeira Câmara determine ao atual gestor do fundo
que assim proceda, observe justificada e fundamentadamente a adoção da modalidade de licitação para a contratação de obras de engenharia. Na verdade, quem tinha fundamentado era o gestão anterior, remanesceu dúvida, e em razão de todo o que foi dito anteriormente, eu estou afastando, o voto à divergência, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Antes de colocar o processo em discussão, é bom lembrar que, embora a área técnica tenha tratado das irregularidades, mas ela sugeriu também regulares com ressalva. Um processo em discussão. Não havendo, em votação, o conselheiro Rodrigo Chamon. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1872 de 2011, eu estou adiando. Processo 2308 de 2012, Fundo Municipal de Saúde Moço do Sul, prestação de contas anual, exercício de 2011, responsável o senhor Paulo Roberto Vivas. Eu vou, a divergência, eu vou fazer a leitura de maneira... Eu vou tentar resumir, se Vossas Excelências acharem necessário, é só interpelar que eu faço a leitura. Vamos lá. Item 311. Ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas ativo indicando falta de regularização. O gestor, em sua defesa, argumenta que as referidas contas demonstrativas de dívida flutuante de créditos a receber serão conciliadas no fechamento do exercício de 2012 e que seus saldos, em sua maioria, são realmente credores. Será solicitado que o setor de tesouraria faça cronograma de despesas para a liquidação dos mesmos e, após o recolhimento e identificação dos credores, efetuará o cancelamento dos valores não identificados pelo setor contábil da Prefeitura Municipal através de decreto. Lá do outro, o subscritor da instrução conclusiva contra-argumenta que o gestor limitou-se a alegar que as contas serão conciliadas no fechamento do exercício de 2012, no entanto, não evidenciou documentos que comprovem a conciliação das contas. Em consulta à prestação de contas do Fundo Municipal referente de 2012, verifica-se que apenas as contas 21, 21, 10, 40, 00, devolução de valores diversos, e 21, 21, 19, 90, 0014, falta de serviços municipais, e 21, 21, 19, 90, 015, pagamento devido de servidores foram regularizados. Dessa forma, esse item foi parcialmente regularizado. No tocante às contas ativas de crédito a receber, nota-se que se compõe basicamente salário família, contribuição social INSS, contribuições para o regime próprio de previdência social RPPS, além do salário maternidade, cujos valores são pagos pelo município e compensados por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias. Na análise da questão, verifica-se que as contas contêm saldo acumulado e que não há movimentação exatamente porque não são efetivados os recolhimentos das retenções realizadas, sendo certo que o saldo somente reduzirá se efetivado o pagamento dos valores relativos às retenções realizadas. Além disso, consta informação nesses autos que os débitos previdenciários foram objeto de parcelamento nos termos da Lei 2021-2012 e termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários e não previdenciários número 01/2012. Assim, considerando que a razão da irregularidade apontada é a ausência de movimentação e assumo de causa de movimentação e acúmulo de saldos de contas de ativo, indicando falta de regularização, e que as contas do ativo devem evidenciar exatamente o saldo que nela se encontra, no caso acumulado, não tendo havido recolhimento das contribuições, divirjo da área técnica e afasto a presente irregularidade. O item 3122... Senhor conselheiro, apenas peço vênia, Vossa Excelência, como este assunto tem sendo discutido também e aparecendo em outros processos, e eu tenho apresentado o voto divergente, então até para que a gente possa ter mais celeridade, eu já pediria vênia a Vossa Excelência, já pediria vista desses autos. Perfeitamente. Eu só vou especificar que no item 312, até porque Vossa Excelência está pedindo visto, que é o item seguinte, não recolhimento de contribuições do INSS e o prévio mimoso, aí eu ia até falar exatamente isso, porque Vossa Excelência, nós tivemos uma questão ontem no plenário sobre Vossa Excelência votou de modo divergente. A questão, eu estou citando aqui a jurisprudência nesse item, que no sentido que não há conformação do tipo penal, apropriação indébita previdenciária, TRF, STJ, e eu estou dizendo, eu estou alegando aqui no meu voto
na linha do entendimento que eu firmei no voto de ontem, até por conta da posição do conselheiro Abudib, que remanesce a irregularidade quanto ao não recolhimento das contribuições, como Vossa Excelência colocou. E estou arguindo que, no entanto, sob um enfoque eminentemente administrativo, a negativa do fato ou a sua autoria repercute na esfera penal, repercute na esfera administrativa, que nós estamos fazendo uma análise de índole administrativa, motivo pelo qual eu afastei a irregularidade. E no mais, o item 3, eu mantive a irregularidade, que é termo de verificação de disponibilidade. Então, eu estou retornando, não, se a Excelência já pediu vista, eu posso continuar, né? Exatamente. Então, na sequência, 2301 foi objeto de vistas, aliás, continua com vista o Ministério Público Especial de Contas, né? 2309, senhor presidente, tem a mesma matéria. Nós podemos sobrestar em pauta, retornando o voto de vista a Vossa Excelência, ou Vossa Excelência pode pedir vista também, não sei. Esse 2309 tem a mesma matéria do 23... Eu devolvi hoje. Desculpa, presidente. Nós poderemos deixar ele adiado, né? Eu vou adiar, foi bom Vossa Excelência colocar. Aliás, eu ia fazer uma outra colocação. Eu estou reformulando a minha posição em 2 itens, em razão da posição que eu adotei no plenário no dia de ontem, que foi que eu afastei a irregularidade por conta da questão de que não havia subsunção ao tipo penal de apropriação indébita. E repercutiu exatamente nas duas irregularidades, que seria a ausência de movimentação e acúmulo de saldos na conta, e não recolhimento das contas de contribuições do INSS retido. Então, eu vou adiar, porque eu estou reformulando o sistema desse voto, como Vossa Excelência já tinha emitido o voto de vista, aí Vossa Excelência tem a oportunidade também de rever a situação. De qualquer maneira, o voto já está devolvido, né? Vossa Excelência vai ter a oportunidade de conhecer também o voto com relação ao... Perfeitamente, presidente. Obrigado. Processo próximo, senhor presidente, 25/18/2012, eu também estou adiando o processo. E o processo, são muitos processos, eu peço a paciência, porque o processo 2834/2014 é uma situação tranquila, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2014, responsável Glaumir Antônio Zamprogno, descumprimento de meta de arrecadação bimestral, emissão de parecer de alerta acompanhando a área técnica. Também, processo 3204 de 2014, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2014, responsável Rogério Cruz Silva, acompanhando a área técnica, parecer de alerta, também descumprimento de meta de arrecadação bimestral fixada na LDO. Processo 3724 de 2004, eu estou adiando, senhor presidente. Processo próximo 3576 de 2010, há uma pequena divergência. É um processo que envolve citação, e a área técnica já está de imediato, citação, determinação de instauração de fiscalização e inspeção, e a área técnica já está sugerindo que fosse encaminhado também cópia ao Ministério Público Estadual. Então, nesse primeiro momento, eu estou deixando de acolher o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, porque eu entendo que essa situação tem que ser verificada quando o julgamento do mérito, e eu estou entendendo que a competência, apesar do artigo 9º tratar de inspeções, falar em inspeções e auditoria, o regimento interno, senhor presidente, também no artigo 16, inciso 14, coloca a competência da Câmara para deliberar cerca de... inciso 15, não, 14 mesmo, deliberar acerca de realização de fiscalizações no âmbito de sua competência. Eu estou entendendo que remanesce a nossa competência no caso em apreço, porque nós não estamos modificando o plano de auditoria anual. Nós estamos apenas determinando inspeção, que é uma verificação in loco, sem alteração do plano de auditoria anual. Mas sem alteração? É porque... Se nós temos um cálculo de hora homem para
o nosso plano de fiscalização, não teria que ser decidido isso em plenário? Eu fiquei em dúvida com isso. E o artigo 188, ele coloca o que é fiscalização, né? Que seria auditoria e inspeção. E ele também tem um item que trata, acho que é artigo 186, da competência, que trata exatamente do plano de auditoria. Na dúvida, senhor presidente, vamos remeter os autos ao plenário, é melhor. Eu vou usar o 16 e remeter ao plenário, na dúvida é melhor. Por prudência é melhor. É melhor, né? Então vamos lá. Já que o conselheiro levantou, acho que é mais prudente mesmo. Então, usando o artigo 16, eu estou suscitando, encaminhando para que o voto seja realizado no plenário. E próximo processo, 22 e 25, adiado. E o último processo relativamente à substituição, 863 de 2010, esse processo, na verdade, a divergência é parcial. Eu estou acatando todos os termos do opinamento técnico, conversão, citação, 30 dias, determinação de instauração de tomada de contas especial, itens 24, 26, 28, 30, 34, 36, 36, 41 e 42, em razão dos indícios de irregularidade, prazo de 90 dias, comunicação em 15. E a única divergência, senhor presidente, é que no item, uma coisa pequenina, um item, foram divididos em 2 tópicos. A parte que trata de citação, que tem que haver recolhimento com prazo de 30 dias, com imputação de recolhimento, e aquele que tem citação e, por seguinte, oportuniza o recolhimento, e a citação de 30 dias apenas para se defender. O item 34, que tratou de 2 pessoas, que foi a senhora Rosana e o prefeito, ele foi colocado nos dois lugares. Eu apenas fiz o ajuste e retirei da parte que não havia imputação de ressarcimento. Então, pequena divergência, retorno a palavra à excelência. Nós temos 2 questões aqui, né? Uma é a conversão do processo em tomada de contas. Isso. E a outra, uma determinação de instauração e tomada de contas. Mas eu estou acompanhando. A única divergência é o item 34, conforme indicado. Senhor presidente, a pequena divergência, mas acho que não foi um pequeno equívoco e nós estamos corrigindo. Retorno a palavra à excelência. Eu coloco em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho, relator. Então, acompanho. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer leitura apenas dos números de processo, presidente, dada a extensão, contar com a compreensão de Vossa Excelência. Por favor, conselheiro. Página 18, processo 4546-2013, 4546... 43-2013, 4546-2013, 4547-2013, regulares acompanhando o registro. Processo 4548-2013, 4551-2013, 4554-2013, acompanhando regulares registros. 4558-2013, 4560-2013, 4561-2013, acompanhando registro. 4563-2013, 4564-2013, 4565-2013, acompanhando registro. 4566-2013, 4569-2013, 4570-2013, acompanhando registro. 4571-2013, 4580-2013, 4581-2013, acompanhando registro. 4582-2013, 4583-2013, 4584-2013, acompanhando registro. 4586-2013, 4588-2013, 4589-2013, acompanhando registro. 4613-2013, 4614-2013, 4618-2013, acompanhando registro. 4619-2013, 4638-2013, 4639-2013, acompanhando registro. 4641-2013, 4642-2013, 4643-2013, acompanhando registro. 4646-2013, 4647-2013, 4651-2013, acompanhando registro. 4654-2013, 4656-2013, 4699-2013, acompanhando registro. 4700-2013, 4701-2013, 4707-2013, acompanhando os registros. 4708-2013, 4709-2013, 4711-2013, acompanhando registro. 4712-2013, 4713-2013, 4721-2013, acompanhando registro. 4722-2013, 4723-2013, 4731-2013, acompanhando registro. 4734-2013, 4735-2013, 4745-2013, acompanhando registro. 4748-2013, 4751-2013, 4756-2013, acompanhando registro.
4757 2013, 4758 2013, 4759 2013, 4760 2013, 4763 2013, 4766 2013, 4772 2013, 4773 2013, 4783 2013, 4786 2013, 4793 2013, 4794 2013, acompanhando registro. Por favor, preste atenção aí a secretaria, que se eu pular uma página. 4807 2013, 4811 2013, 4813 2013, 4814 2013, 4815 2013, 4820 2013, 4821 2013, 4823 2013, 4825 2013, 4827 2013, 4828 2013, 4832 2013, 4836 2013, 4837 2013, 4839 2013, 4840 2013, 4843 2013, 4855 2013, 4857 2013, 4862 2013, 4867 2013, 4868 2013, 4869 2013, 4870 2013, 4871 2013, 4873 2013, 4883 2013, 4884 2013, 4885 2013, 4886 2013, 4894 2013, 4992, 4902 2013, 4904 2013, 4905 2013, 4907 2013, 4912 2013, acompanhando registro. 4913 2013, 1792 2012, 1641 2013, 8420 2013, 8982 2013, 90 2013, acompanhando registro. 9124 2013, 9129 2013, 9423 2013, 9927 2013, 7981 2013, 8449 2013, 10164 2013, acompanhando registro. 8818 2013, 4366 2013, 4236 2013, acompanhando registro. 8989 2013, 8994 2013, 9403 2013. 9409 2013, 9413 2013, 8974 2013, 4513 2013, 8441 2013, 6956 2013, acompanhando registro. 8953 2013, 4598 2012. Esse processo eu estou adiando. Processo 4636 2012, também estou adiando. Assim eu termino a pauta e retorno a palavra a Vossa Excelência. O conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos. 2410/2014, remessa ao plenário os termos do artigo 9º do Regimento Interno. Processo 3009/2013, regular a quitação e posterior arquivamento. 2627/2014, regular quitação e arquivamento. Processo 2812/2013, regular quitação e arquivamento. 2811/2013, regular quitação, recomendação e arquivamento. 7516/2010, remessa ao plenário, artigo 16, regimento interno. Processo 4446/2010, adiado. 3765/2001, adiado. 864/2014, converter em tomada de conta especial, citação 30 dias. Ele só citou. Não, desculpe. Ele afastou. É apenas citação 30 dias. 5767/2013, conhecer, negar provimento. 1738/2011, foi devolvido, adiado. Processo 5695/2010, adiado. 3362/2010, regular com ressalva, quitação, determinação e arquivamento. 1872/2011, adiado. 2308/2012, vista conselheiro Hanna. 2301/2012, vista, continua com vista Ministério Público. 2309/2012, foi devolvido, vista e adiado. 2518/2012, adiado. 2834/2014, parecer de alerta. 3204/2014, parecer de alerta. 3724/2004, adiado.
3576/2010, remessa ao plenário, nos termos do regimento. Processo 2225/2008, adiado. Processo 863/2010, citação 30 dias, converter em tomada de conta especial, determinação de instauração de tomada de conta especial, prazo 90 dias, informação ao tribunal, prazo 15 dias, na forma do voto relator. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar, após relatados 167 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a realizar-se excepcionalmente na segunda-feira, dia 2 de junho, às 10 horas da manhã. Está encerrada a sessão.